Esse é um dos intuitos desse podcast, democratizar esse espaço, democratizar esses diálogos, democratizar todas essas pautas. Só que eu sei que teve um momento de virada, que, né, tipo, acordei aqui bela e maravilhosa e decidi ser uma ativista climática. Tem um processo. E eu acho que seria muito interessante para vocês trazerem para o nosso público como que foi esse processo de despertar, como que foi quando vocês pararam e perceberam, eu sou uma ativista climática, eu sou uma ativista pela sustentabilidade, eu quero falar sobre o meio ambiente. Porque às vezes a galera que tá escutando tá tipo, com o coração assim, batendo forte pra falar sobre essas causas, mas não sabe ainda como, não sabe se já foi, não sabe se ainda vai ser. Então acho que vai ser muito interessante vocês abordarem o seu processo de despertar para as causas ambientais. Construção longa isso daí, porque quando eu li o livro do Ailton Krenak, eu tive uma memória do passado que eu era amiga de uma árvore quando eu tinha tipo uns 8, 10 anos ali, porque eu era muito próxima dela e aí eu balançava. Qual nela. era o nome da sua amiga? Me conta o nome dessa árvore amiga. Ela era uma goiabeira. Eu não me lembro se eu dei um nome específico para ela, mas aí eu comia a goiaba dela. Eu lembro que a gente conversava real mesmo. Então, eu já tinha esse contato muito próximo da natureza, mas ainda não me denominava uma pessoa que era ativista climática ou lutava pelo clima. Porque eu acho que onde eu moro, essas informações não chegavam. Apesar de ter muita proximidade com a natureza, esse tipo de informação que eu tinha que proteger o meio ambiente, que a nossa casa tá pegando fogo, que o negócio tá ficando feio por aqui, não era uma coisa que eu via. E depois disso, fui entrar na faculdade. E a minha primeira opção não era engenharia ambiental, era engenharia mecânica. E por acaso, que nada é um acaso, né? Tudo tem um motivo. Eu acabei parando na engenharia ambiental e uma professora minha falou: faz o primeiro semestre e depois você vê se você quer mudar ou não. Acabou que eu me apaixonei por engenharia ambiental e eu comecei a olhar para os movimentos climáticos e falei: por que não tem assim, pessoas como eu falando sobre isso? Foi daí que eu comecei a pensar em toda essa problemática desse ativismo climático muito europeu e tudo mais. E falei assim, mesmo eu sendo do interior do Rio de Janeiro, eu posso ser ativista climática aqui e mostrar que a minha conexão com a natureza que eu tenho desde o passado é algo que me fortalece e que eu posso passar para as pessoas também. E essa é a forma de ativismo que eu consigo fazer daqui, mesmo não estando em uma grande cidade, como é que eu consigo conectar essas pessoas para ficarem mais afim do meio ambiente. Perfeita, zero defeitos. E você que está nos escutando agora, eu quero fazer uma provocação. Quem são as suas referências climáticas que não estão dentro do eixo Estados Unidos, Canadá, Europa? Kênia, conta pra gente, como foi que você se descobriu ativista? Como foi seu processo? Bom, adorei ouvir a Izzy contando da história dela, trajetória. Eu vou contar, assim, de uma forma bem breve como que eu cheguei até aqui, né? Quando eu tinha 13 anos, minha professora de sexta série de ciências passou um herbário. Para quem não sabe, o herbário é uma técnica museológica de conservação de plantas, que a gente seca as plantas e coloca elas num papel para fazer uma identificação das espécies. É uma técnica bem antiga, assim, museológica. E eu fiquei louca, gente. Eu tinha 12 anos, eu sabia nome de todas as raízes, todas as folhas, todos os caules. Eu andava na rua, eu só falava sobre isso. A minha mãe não aguentava ouvir eu falando só disso. E aí, mais ou menos com 12, 13 anos, eu decidi que eu queria estudar biologia. Então eu fui tentar na faculdade mesmo e acabou que eu passei para biologia, fiz pré-vestibular. Quando eu entrei na biologia, eu já sabia que eu queria botânica. Trabalhei na botânica terrestre e fui parar nas algas. Acabou que as algas, elas assim, me escolheram, me abraçaram. Eu não imaginava que eu ia trabalhar com plantas e plantas marinhas, assim. Foram 7 anos aí de estudos, né, desde o final da graduação até o mestrado. E o mestrado, ele foi um lugar muito importante para eu começar a entender dessa importância de ser uma ativista do clima, que eu acredito que mais do que o clima, assim, é o meio ambiente de forma geral, né? Porque se a gente fala sobre o meio ambiente, a gente abraça o clima. E aí eu comecei a questionar no mestrado a forma de como é produzido esse conhecimento dentro da universidade. E foi um processo bem doloroso, assim, que
que eu confesso que eu fui entender mesmo o ano passado. Foram 2 anos de buscar referências e só pessoas brancas, por mais que eu tivesse o feminino de referência, mas ainda assim mulheres brancas, até um momento que umas amigas minhas no meu laboratório chegaram para falar assim: Kênia, tem uma menina falando de você lá embaixo, você dizendo que você é a inspiração dela. Aí eu... Gente, como assim? Para tudo. Eu tô buscando referências. Como assim? Eu tô sendo a referência de uma outra pessoa. Então, eu acho que a partir daí a minha ficha ela foi caindo também a importância de trazer algumas temáticas raciais para o ambiental. E é isso, eu acho que eu me tornei, com o tempo, uma ativista climática sem nem eu mesma dar esse nome, né? Justamente pelo meu posicionamento, eu acho que a minha postura ela é de nunca se calar, né? Eu acho que a partir do momento que eu consigo trazer a minha voz, eu já estou sendo ativo, o meu corpo ele é político, né? Eu estar aqui nessa imagem, por mais que seja virtual, isso já é político. Eu estar numa reunião e falar, isso já é político. Então, acho que foi toda essa construção de ativista climática Kênia. Amiga, isso é político e revolucionário. Ter pessoas pretas, ter uma apresentadora preta num podcast, trazendo essas narrativas numa lógica que a gente vive, que é da supremacia branca. A gente não tá apenas discursando sobre clima, a gente tá transformando realidades. E eu vejo a Lô, que é a mais nova do grupo, com 19 anos, eu vejo já, tipo, a galera que anda com ela, olhando assim pra ela e falando: uau, minha referência. E isso é muito legal, porque a gente vê que as dinâmicas do mundo estão mudando, né? Antigamente, pra você se tornar uma referência, você precisava ser, sei lá, CEO de uma empresa, ter 20 anos de carreira. Hoje não. É você ter um propósito, é você ter uma causa e você lutar por essa causa. E eu vejo muito isso no que eu pude acompanhar nesse tempo com você, Lu. Então conta pra gente como foi, se teve um processo e falou: uau, eu posso criar um projeto? Uau, eu posso ter diversas atividades, eu não preciso ter apenas um emprego, mas eu posso fazer das coisas que eu faço, das minhas atividades, a minha missão de vida. Como que foi esse seu processo? Divide com a gente. Nossa, eu tô até meio impactada, né? O que eu falo depois que a Kênia falou? Gente, tem minha estrutura, não, mas tudo bem. Vamos lá, concentração. Então, gente, primeiro de tudo, vou falar para todas as pessoas que estiverem ouvindo que cada pessoa tem o seu tempo. Então, assim, eu sou uma pessoa completamente precoce. Tipo assim, eu passei muito cedo por um monte de coisa. Mas é porque eu funciono assim, e tem gente que não funciona desse jeito. Então, calma, gente. Isso é que eu falo para todas as pessoas que estão à minha volta e que falam assim: nossa, como você consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Cara, o meu cérebro funciona desse jeito, assim, sabe? E nem sempre é tão bom assim você querer fazer tudo ao mesmo tempo. Mas então, vamos lá. Eu entendi, tipo, essa parada do clima e que, tipo, caraca, eu quero ser ativista ambiental, meio que tudo ao mesmo tempo quando eu passei pro técnico, porque, na verdade, eu estudava numa escola particular, eu era bolsista de 100%, mas eu só não pagava mensalidade, né? E aí o meu pai, ele trabalhava como mototáxi na época, e ele não tem habilitação, então isso significa que ele ganhava de 2 em 2 reais para poder pagar os meus livros, e que, quando eu fui pro ensino médio, quando eu ia pro ensino médio, esses livros ficaram, tipo, muito caros, era quase R$2.000 de livro, tipo, isso pra mim, pra minha família, é, tipo, muito dinheiro, gente, pelo amor de Deus. Então, só que o meu pai, ele não ia falar pra mim, né, tipo, filha, não tem dinheiro pra pagar os seus livros. Ele ia dar um jeito, ele ia continuar trabalhando, nem que fosse 12 horas por dia, só que eu falei que não, né, então, sem a minha família saber, eu me matriculei num curso preparatório, que é o lugar onde eu trabalho hoje. Inclusive, eu dei aula depois do ensino médio, eu dei aula nesse preparatório de educação ambiental. E aí eu me inscrevi no curso sem eles saberem. E aí eu comecei, fiz lá 1 ano. E a minha família tava tipo: você não vai sair do Santa Mônica, né? Que era o colégio que eu estudava, você não vai sair de jeito nenhum. Fui e consegui passar na prova do Pedro II. Foi um ano que eu fiz aquelas monte de prova federal, né? Que é aquele ano que você fica louca. Então, eu fiquei. E aí eu fiz a prova do Pedro II, que eu tipo, tinha muita vontade de passar, e o meu motivo era porque eu ia poder usar saia. Não, assim, sem comentários pra Lorena de 15 anos. Eu adorei sua motivação. Aí, ó. Não, menina. Gente? Ótima motivação. Porque
Eu passei anos da minha vida usando calça jeans apertada. Eu falei, quero que um lugar que eu possa usar saia. Liberdade. Mas enfim. É isso. Só que o que aconteceu é que eu precisava de argumentação para convencer os meus pais de que o colégio que eu estava indo era realmente muito melhor do que o colégio que eu estava. Então eu pensei, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um curso técnico. E outra coisa também, né, gente? Porque eu sou pobre e favelada. Então quando eu saísse do ensino médio, eu já sabia que eu ia ter que trabalhar, entendeu? Não ia ter tipo, Cassianinha aqui só estudando. Não tem, gente, entendeu? Saiu ali, ó, trabalhando. Então fui fazer o curso técnico, porque pra mim era o que ia dar certo. E realmente foi uma boa escolha, porque na minha primeira semana, tipo assim, no meu primeiro dia de aula do curso técnico, a aula foi impactos ambientais. Assim. E ali eu comecei a me ficar muito chocada. Tipo, eu saía da aula mal, com todas as coisas que eu tava vendo, e a professora explicando. Nossa, eu lembro que na minha primeira semana de aula de impacto ambiental, eu fiquei mal, tipo, cara, eu fiquei muito mal, sabe? Eu não saía, os meus amigos conversavam comigo, eu só falava sobre isso, sobre, cara, você tá vendo o que tá acontecendo com o mundo, sabe? E eu não via solução para isso. E ao mesmo tempo, no lugar que eu trabalho agora, na Redes, eles estavam promovendo alguns projetos. Eles estavam com os editais, eles começaram a promover alguns projetos. Um deles era sobre meio ambiente. E aí eu, caraca, eu tô estudando meio ambiente, eu tô no projeto de meio ambiente, vou conhecer. E aí, conhecendo esse projeto, que era o Ecomaré, que foi o primeiro projeto assim, que eu comecei a participar, eu fui conhecendo outros projetos, fui conhecendo Verdejando, só que tudo isso que eu fui conhecendo da área ambiental, eu fui conhecendo dentro do meu território. Então, já foi dentro de uma perspectiva favelada, vamos dizer assim, né? E, cara, foi caótico, né? Tipo, as minhas motivações para virar ativista ambiental foram motivações muito pesadas, porque enquanto eu estava ali nos projetos, eu descobri que a Maré não tem esgoto tratado, não tem saneamento básico. Eu fui descobrindo que tem parte da Maré até hoje que não tem água encanada, e eu descobri uma outra favela que todo mundo ali, 30 famílias, viviam com uma torneirinha de água. E junto com isso eu descobri racismo ambiental. Isso me deixou muito mal, muito indignada. E aí, no meu último ano do ensino médio, eu consegui passar pro estágio numa empresa, tipo, muito grande para fazer o meu estágio. Era para ser uma história muito feliz, mas não foi, porque sendo mulher favelada numa empresa internacional de homens brancos, foi ali que eu percebi que, cara, isso aqui não é pra mim não, entendeu? Mas eu sei que eu preciso ocupar alguns espaços como esse para que outras pessoas não precisem passar pelo que eu passei. Porque não adianta o quanto que você sabe, não adianta o quanto que você estudou para estar ali. Se você é mulher ou favelada, ou até se você é uma mulher favelada e preta, ou mulher preta, qualquer pessoa vai desmerecer o seu discurso. Se ela se achar no lugar para fazer isso, sabe? Então, eu passei 2019 inteiro sendo invisibilizada completamente, sabe? Tipo, ninguém dando muito ouvido pro que eu tava falando. E foi muito ruim, gente. É sério, 2019 foi um ano bem, bem pesado, principalmente por causa desse estágio que eu fazia e pelo que eu vivenciava. Mas também foi em 2019 que eu prestei o vestibular, né, para poder passar para engenharia ambiental, muito pelo que eu estava vivendo, pelo que eu estava passando. Mesmo mal com a situação toda que estava acontecendo, de tudo que eu estava descobrindo, isso foi o que fez eu falar, cara, não tem jeito, é isso aqui que eu vou falar para minha vida toda, entendeu? É isso aqui que eu vou lutar, que eu vou respirar. E eu já entrei na faculdade de engenharia ambiental decidida a isso, sabe? De que eu estou me formando em engenharia ambiental e sanitária, principalmente pela parte sanitária, principalmente para falar de favela, principalmente para falar sobre esses territórios. Vai ser muito difícil eu passar por isso aqui, tá sendo difícil, mas eu vou fazer, porque esse é um lugar que eu mereço estar, sabe? Tipo, a Maré precisa que a Lorena se forme em engenharia ambiental e sanitária para ela poder discutir com todo mundo com argumentos, entendeu? O meu objetivo é esse. E aí, gente, estamos aqui. Tá difícil? Tá, mas estamos resistindo. Maravilhosa. Tem uma frase que eu gosto muito,
que é o lugar que eu mereço estar, é o lugar que eu decidi ocupar. E a gente pode ocupar o lugar que a gente quiser.